Você já precisou trabalhar no Excel com dias úteis e ficou todo perdido, sem entender ao certo todas aquelas funções que trabalham com isso? Pois é, na aula de hoje eu vou explicar passo a passo cada uma das funções que trabalham com os dias úteis e você nunca mais vai se perder. Bom, já deixei a minha planilha aqui preparada, tá? Com as informações que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje nós veremos 4 funções. Cada uma delas tem a sua utilização, tá? E eu vou mostrar como se utiliza cada uma delas. Para utilizar essas funções, eu vou precisar de 3 informações para exemplificar. A primeira informação é uma data inicial, que eu estou chamando de hoje. Então, eu vou usar aqui a função hoje, para poder preencher essa data de forma automática, tá? E aqui eu vou precisar de um número de dias qualquer, então vou colocar aqui 10. E aqui uma data do futuro qualquer, para a gente trabalhar os exemplos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 10/7/2021, tá? Com as nossas informações preparadas, vamos à primeira função. A função dia-trabalho. Essa função calcula uma data daqui a tantos dias úteis. Então, eu tenho uma data inicial e eu tenho um número de dias, e aí ele vai contar para mim automaticamente, a partir desta data, que data vai ser daqui aos números de dias, tá? Vamos lá na prática para a gente entender melhor? Olha só, igual dia-trabalho, tá? A primeira função é a data inicial. Então, vou usar a data inicial como a data de hoje, tá? Número de dias. Eu quero contar 10 dias daqui para frente. E aí, eu quero saber que dia vai ser isso. Então, é isso que essa função vai me trazer. E ela vai contar apenas os dias úteis, tá? Então, ela não conta final de semana. Final de semana aqui é sábado e domingo, final de semana padrão, tá? Ela vai contar certinho pra gente que dia vai ser daqui a 10 dias úteis. Fechei o parênteses, dou um enter. Olha só, daqui a 10 dias úteis será o dia 12/7. Então, como que ela conta? Ela pega aqui, ó, a data de hoje, que é dia 28, tá? Então, ela conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, pula o sábado e domingo, 5, 6, 7, 8, 9, pula o sábado e domingo, e 10. Deu 12, dia 12 é daqui a 10 dias úteis, certo? Então, ela me trouxe corretamente. Acontece que a gente tem essa opção dessa função também com o feriado. Não sei se você percebeu aqui, ó, quando a gente coloca dia-trabalho, ele pede a data inicial, ele pede o número de dias e ele tem um argumento aqui, ó, chamado feriado, que é um argumento opcional. Como que a gente trabalha esse feriado? A gente simplesmente seleciona uma lista de feriados, tá? Aqui eu coloquei uma lista fictícia, só para a gente identificar que dentro desse intervalo, né, que eu estou aqui, ele realmente, de fato, vai desconsiderar essas datas que estão aqui. Na prática, você pode, por exemplo, pegar na internet uma lista de datas comemorativas daquele ano que você está trabalhando, e já colocá-la no Excel. Ele vai calcular para você qualquer possibilidade dentro daquela sua planilha, tá? Então, é bem simples de utilizar essa ferramenta dos feriados. Selecionou a lista, fechou o parênteses, deu Enter, pronto. Percebe? Eu tenho 2 feriados dentro do intervalo. Então, é muito natural que aumente 2 dias na minha data, certo? Se eu tenho 2 dias a menos, né, para contar, então quer dizer que eu vou ter 2 dias a mais de distância daqui de hoje até os 10 dias úteis. Então, tá certinho. Se era dia 12, foi para o dia 14. Claro, obviamente, se esse feriado não fosse próximo ao final de semana, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente ainda tem uma variação dessa mesma função que se chama dia, trabalho e NTL. Qual que é a diferença dessa função para a primeira que a gente viu? A diferença está aqui, ó.
a gente vai colocar a data inicial igualzinho da função anterior, o número de dias igualzinho da função anterior. Só que aqui a gente tem uma coisa chamada de final de semana personalizado. Olha só, a gente pode personalizar o dia que é final de semana. Às vezes você trabalha numa empresa que o final de semana seu não é no sábado e domingo. Às vezes é no domingo e na segunda, pode ser na segunda ou na terça, pode ser na terça e quarta, pode ser quarta e quinta, quinta ou sexta, sexta ou sábado, ou ainda você pode ter apenas um dia de final de semana. Seria somente o domingo, ou somente a segunda, somente a terça, somente a quarta, somente a quinta, somente a sexta ou somente o sábado. Então você tem 17 opções aqui para customizar o seu final de semana de acordo com a sua necessidade. Então pode acontecer muito de empresas que trabalham ao sábado e você não querer calcular o sábado como um dia não útil, você quer calcular ele como um dia útil. Então você coloca aqui que o seu final de semana é somente domingo. Simplesmente seleciona essa opção, dá 2 cliques, ele já vai digitar ali o número 11, que é o número que representa essa opção. Vírgula, feriado, se a gente quiser colocar o feriado, a gente também pode do mesmo jeito. Mas primeiro vamos fazer sem o feriado. Olha lá, então, se eu não considerar apenas o domingo, né? Se eu considerar o sábado também um dia útil, então eu vou ter aí data anterior, né, ao do teste anterior. Então, antes eu estava contando 10 dias úteis, contando apenas de segunda a sexta. Agora, nós podemos contar também o sábado. Vamos contar para ver? Olha só, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por conta de eu estar podendo contar o sábado aqui, o meu 10º dia útil se tornou o dia 9/7, tá? Perfeito? E aí a gente pode fazer da mesma forma com o feriado. Igual, dia, trabalho, INTL, data inicial, número de dias. Eu vou colocar aqui customizado para o 11, tá? Você também pode vir com a setinha, tá? E selecionar aqui, ó, somente domingo. E aí, selecionar aqui o intervalo de feriados, tá? Tranquilamente, funciona do mesmo jeito. Agora, com o feriado, voltou a ser o dia 12, né? Então, aí, ele já faz esse cálculo de forma automática pra gente, sem a gente ficar se preocupando. Nós temos agora uma outra situação, onde eu tenho uma data inicial, uma data final, e eu quero saber quantos dias úteis tem entre essas duas datas, tá? Olha só, então, qual função a gente vai utilizar? A dia, trabalho, total, tá? Dia, trabalho, total. A gente tem aqui a data inicial, que é o dia 28 hoje. A gente tem a data final, que é o dia 10/7. E aí, a gente tem aqui, ó, o número de dias, tá? Desculpa. E aí, acabou. Ali, o último argumento é o feriado, tá? Mas a gente vai fazer ele depois. Bom, a gente tem aqui duas variáveis, então. A data inicial e a data final. Dou Enter. Olha lá, calculou 10. Mas perceba, se eu contei de hoje, daqui a 10 dias, vai dar dia 12, por que aqui do dia 28 ao dia 10 considerou que tem 10 dias úteis? Eu percebi que nessa função aqui, ele considera a data atual como o primeiro dia útil. E nesta outra função, ele considera a próxima data, né, para contar os dias úteis. Então, percebe que se a gente fizer a conta considerando o dia de hoje, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós teremos então aqui, ó, 10 dias úteis. De hoje até o dia 9, 10 dias úteis, porque essa função calcula o dia atual como 1. A outra função não calcula o dia atual como 1, ela calcula só o próximo dia útil, tá? Então, é por isso que houve essa diferença. Na hora que eu estava aqui fazendo, eu achei estranho, mas aí agora eu entendi a lógica da função, tá? Então, é assim que ela funciona.
Aqui a gente tem, né, utilizando o feriado. Então, dia trabalho total, a mesma função, só que agora utilizando o argumento do feriado. Então, vou pôr a data inicial, data final e o feriado. Selecionei a data de feriado, olha só. Como eu tenho 2 feriados nesse intervalo, então, na verdade, eu não vou ter mais 10 dias úteis, eu vou ter 8 dias úteis, porque 10 menos 2 costuma dar 8, certo? E aí, a gente tem a última variação dessa opção, que é o dia, trabalho total e NTL. E qual que é a diferença? Exatamente, o final de semana, né, personalizado. Então, eu posso colocar aqui uma data inicial, uma data final e colocar o meu final de semana somente o domingo. E aí, ele vai calcular outra quantidade de dias. Olha só, agora ele contou que tem 12 dias úteis e não mais 10. Por quê? Eu tive 2 sábados nesse intervalo que foram contabilizados como dias úteis. E a mesma coisa se a gente utilizar o argumento do feriado. Dia de trabalho total e NTL, data inicial, data final, somente domingo e o feriado. E aí, do mesmo jeito, como a gente tem 2 feriados, 12 menos 2 costuma dar 10, certo? Então, foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar bastante. E eu tô sempre trazendo conteúdo. Estou tentando trazer mais conteúdo, mas a princípio toda terça e sexta obrigatoriamente terá vídeo novo no canal. Muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!